Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia, e o episódio de hoje é dedicado mais uma vez à Lei Geral de Proteção de Dados e a um tema específico, a um direito específico previsto na LGPD, que é a portabilidade de dados pessoais a partir de regras que nós já temos existentes no Brasil e de um caso recente sobre portabilidade de dados pessoais envolvendo dois aplicativos de música e podcasts, o Spotify e SongShift. No Brasil, o inciso 5º do artigo 18 da LGPD assegura a portabilidade dos dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto mediante a requisição expressa do titular, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional e respeitados os segredos comercial e industrial. É possível também a portabilidade dos dados pessoais sensíveis relativos à saúde, mediante o requerimento do titular, de acordo com o artigo 11, parágrafo 4º, inciso 1 da LGPD. No direito comparado, o GDPR da União Europeia assegura a portabilidade dos dados pessoais no artigo 20 e essa portabilidade está inclusive no dever de informações a ser prestadas pelo responsável pelo tratamento aos titulares, conforme prevê o artigo 13 no item 2.b do GDPR. E da mesma forma, a Lei da Privacidade do Consumidor do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, garante na sua seção 3 o direito do consumidor de acesso aos seus dados pessoais e de recebimento desses dados quando armazenados em meio eletrônico em um formato portável e, na medida do tecnicamente viável, utilizável para transmissão a outras entidades sem quaisquer impedimentos. Em primeiro lugar, a portabilidade exprime a qualidade de um bem, material ou imaterial, físico ou digital, ou serviço de ser utilizado em dispositivos, meios, sistemas e redes diferentes. Portar significa levar consigo, carregar algo. Já a portabilidade dos dados pessoais é o direito do titular de transferir os seus dados de um controlador para outro. O interesse do titular para realizar a portabilidade é variável, pode ser decorrente do encerramento do contrato com o controlador, uma nova contratação com outro prestador de serviços ou até o interesse em ter um contrato mais vantajoso de prestação de serviço, mas não existe na LGPD nenhum condicionamento prévio para o exercício desse direito, ou seja, o titular não precisa justificar, há apenas uma restrição que diz respeito a eventuais segredos comerciais e industriais do controlador, então não há nenhuma exigência de apresentação de justificativa pelo titular dos dados pessoais que deve observar a regulamentação da LGPD. O direito à portabilidade ele também protege o titular dos dados pessoais contra o chamado lock-in ou vendor lock-in, que consiste no bloqueio do controlador que impediria o aproveitamento dos dados tratados por ele, pelo próprio titular, em um negócio jurídico realizado com outro controlador. Então a substituição por meio da portabilidade se garante a substituição do bloqueio, o vendor lock-in, pelo direito de escolha do controlador pelo titular, que é o vendor choice, por meio do exercício do direito da portabilidade dos dados pessoais. Como todos os direitos previstos no artigo 18 da LGPD, a portabilidade tem entre seus fundamentos a autodeterminação informativa, que confere ao titular a autonomia e o controle sobre os seus próprios dados pessoais, o que compreende a interrupção do tratamento por um agente e o aproveitamento desses dados para iniciar ou continuar o tratamento por outro controlador ou por um operador em nome dele. Eu lembro que nós já vimos a autodeterminação informativa aqui no ValenteCast, nessa primeira temporada, no episódio 18, então quem quiser ouvir ou ouvir de novo, nós temos aqui na lista, no episódio 18 da primeira temporada, uma análise específica do fundamento da autodeterminação informativa, que é um dos mais importantes da LGPD. E, como eu disse, ele é fundamento para absolutamente todos os direitos, sem exceção, direitos do titular previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em resumo, o
O direito à portabilidade confere ao titular o direito de levar, ou de portar os seus dados pessoais para onde quiser, quando quiser e quantas vezes quiser. Só que o inciso 5º do artigo 18 da LGPD é uma norma de eficácia limitada, tem sua aplicabilidade imediata e indireta e por isso só vai produzir seus efeitos quando for regulamentada pela ANPD, melhor dizendo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai definir, entre outros assuntos, a realização da portabilidade gratuita ou até mesmo autorizar eventual cobrança de custos para a portabilidade de dados pelo titular. Então, o direito à portabilidade dos dados pessoais no Brasil só poderá ser efetivamente exercido quando for disciplinado por ato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Enquanto não existir essa norma, o direito pode ser exercido se houver regulamentação específica ou de acordo com as regras contratuais ou com política interna do controlador e a possibilidade de sua efetivação. E sobre esse assunto, o artigo 40 da LGPD também atribui outro encargo à ANPD, que é o de expedir atos regulamentadores sobre os padrões de interoperabilidade para a realização da portabilidade, do livre acesso aos dados e de segurança, entre outros aspectos. E nesse sentido, eu lembro que, por exemplo, desde 2009 já existe no Brasil a portabilidade numérica de telefone, o fixo ou celular, foi garantido pela Resolução 460 de 2007 da Anatel. Por isso, qualquer pessoa no país pode manter o número de telefone se realizar a troca da operadora. O número é um dado pessoal, que no caso do telefone celular pode inclusive ser usado para a identificação da chave Pix de transferência bancária e pode ser portado por seu titular para qualquer prestadora de serviço de telefonia. Além disso, o Banco Central já regulamenta também as portabilidades de cadastro de crédito e de salário dos titulares entre as instituições financeiras. A portabilidade de cadastro, que também é chamada de portabilidade bancária de forma genérica, assegura ao consumidor de serviços bancários a transferência de todos os seus dados cadastrais, inclusive histórico de crédito, de uma instituição financeira para outra. E o regulamento dessa portabilidade está na Resolução 3401 de 2100 do Banco Central. Da mesma forma, a portabilidade de crédito também permite que o consumidor transfira as dívidas contraídas em uma instituição financeira para outra, sem pagamento de tributos e também com a possibilidade de negociar cláusulas e condições melhores de pagamento. E aí a instituição financeira de destino quita a dívida na origem e isso assegura a portabilidade, conforme regulamentado pela Resolução 3401 de 2006 do Banco Central, a mesma da portabilidade de cadastro, e também pela Circular 3336 de 2100 do Banco Central. E a portabilidade de salário permite que o empregado receba o seu salário na conta e na instituição financeira de sua preferência, ainda que o empregador efetue pagamento em outra, por meio de uma transferência que é automática e gratuita da conta de origem para a conta de destino, conforme a Resolução 3402 de 2006 do Bacen, modificada pela Resolução 4639 de 2008 do Banco Central. E mais recentemente, na regulamentação da chave Pix, que é um novo sistema de pagamento instantâneo, o Banco Central também assegura ao titular a portabilidade de seus dados pessoais utilizados na identificação de cada chave, ou seja, é possível transferir uma ou mais chaves de uma instituição financeira para outra. E nós temos também no episódio 17 dessa temporada 1 do ValenteCast, é dedicado à análise da chave Pix e especificamente da minimização de dados decorrentes do uso da chave Pix para a realização de transferências bancárias. E o último exemplo é o caso que nós vamos analisar sobre a portabilidade. Os aplicativos de músicas, rádios e podcasts já possuem suas políticas de privacidade, regras sobre a portabilidade de dados pessoais dos titulares, o que compreende as músicas favoritas, playlist e outras. Então, ao trocar de aplicativo, o consumidor pode portar todos os seus dados e suas preferências sem necessidade de redefini-los no novo controlador.
Além disso, mesmo que não queira migrar de um para outro, mas apenas concentrar em uma aplicação seus dados pessoais dispersos em diversos aplicativos de músicas e podcast, já existem ferramentas disponíveis para esse fim. Um desses programas, o SongShift, informou no dia 10 de outubro de 2020 que a partir da sua versão 5.1.2, os dados portados pelo titular do Spotify para o SongShift não poderiam mais ser transferidos para outros aplicativos de música, ou seja, concorrentes do Spotify. Isso foi rapidamente resolvido em uma notícia, e essa notícia foi modificada, que está no blog do SongShift, no dia 21 de outubro de 2020. O SongShift informou que a partir da versão 5.1.3, os dados portados pelo titular do Spotify para o SongShift podem voltar a ser transferidos para outros aplicativos de música, desde que seja uma playlist criada pelo próprio titular ou uma playlist colaborativa seguida pelo titular, ou seja, que possa ser enquadrada aí na definição de dado pessoal e ser objeto de portabilidade. Então esse caso demonstra, e a resolução rápida, entre as empresas envolvidas, demonstra que a importância da proteção legislativa dos dados pessoais e das atividades de tratamento, o que leva também à preocupação dos agentes de tratamento no respeito aos direitos e na busca de soluções para a sua efetivação e para evitar obstáculos indevidos ao seu exercício pelos titulares. Então, encerramos esse podcast por aqui. Na semana que vem voltamos com mais um episódio sobre algum tema de direito, educação ou tecnologia, ou todos juntos no mesmo episódio. Até mais!